Eu quero conhecer o teu coração. Teu amor é muito mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer o teu coração. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Bendizemos o teu nome. Declaramos que ninguém é maior do que você, Senhor e Criador de todas as coisas, soberano Deus, excelso Deus. Rendemos as nossas vidas à tua santidade, Senhor. Consagramos o nosso entendimento, as nossas faculdades mentais, que sejam batizadas pelo teu Espírito. Não nos deixa nos tornar intelectuais, Senhor, mas nos leva para lugares no teu coração de revelação, Senhor. Que haja entre nós uma compreensão coletiva, Senhor, daquilo que é sacerdócio, igreja e reino de Deus. Que nós possamos entender, Senhor Deus, a grandeza, a profundidade, a altura, o comprimento, a largura daquilo que o Senhor está fazendo. Que nós possamos entender as tuas medidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dormiram bem? Coisa boa. Eu gosto muito de pregar de manhã. A gente não tem muitas bobagens na cabeça, né? E eu fiquei muito feliz hoje porque a minha esposa não estava aqui. Aleluia. Foi livramento. Jesus cuida de mim. Amém? Você sabe que Deus, Ele fez o homem e descansou no 7º dia. Depois Ele fez a mulher, ninguém mais descansou, nem Ele. Senta aí, meu irmão, descansa. Verdade? As mulheres fazem 20 coisas de uma vez só, irmão. O homem faz uma de cada vez, tem que ter uma paciência com ele. Se a sua esposa é daquela que pergunta assim: meu amor, o que é que você vai fazer agora? Sempre arruma uma coisa para fazer, meu irmão. Senão ela arruma 20 para você fazer na hora. Amém? O único ser que gosta de trabalhar é a mulher. Verdade? Você dá uma máquina de lavar roupa no dia das mães para ela, fica feliz da vida. Dá uma enxada para um homem, você ver. Dá uma foice para ele no dia do aniversário dele, para você ver o que ele faz. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Cristo é a glória de Deus, o homem é a glória de Cristo e a mulher é a glória do homem. Amém, irmãos? A mulher é a glória do homem. Nós temos um trabalho com homens lá em Itajaí. É um culto que o nome do culto é Vem se tu for homem. O nome do culto é Vem se tu for homem, né? E um retiro que a gente faz todos os anos para os homens. O nome do retiro é A Culpa é Sua. Porque se tem alguma coisa errada que não está funcionando, a culpa é sua. Porque você é a matéria-prima. Deus tirou a mulher da onde? Do homem. Por isso que nasceu assim tão arrumadinha. Oh. Aleluia. Ai, como é bom ser crente, casado, né, irmão? É bom? Nós tínhamos irmãos que viajavam com a gente, eles eram solteiros. Assim, a gente viajava em 4, né? Eu sempre levava os meninos da música para tocar junto. E sempre tinha um solteiro no nosso meio. E a gente fazia as conferências quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, ou às vezes de madrugada, pegava o carro e via para casa, né? Naquela época ninguém conhecia a gente, então para ir pregar numa igreja você tinha que ir de jegue, de carro, de ônibus, né? Ninguém ousava pagar uma passagem aérea para você. Aleluia. Aleluia. E tinha um solteiro em nosso meio. E a gente vinha para casa de madrugada, doido para chegar em casa, né? E a gente olhava para ele e dizia assim: e essa sua vida desgraçada de solteiro?
Nós vamos para casa agora, vamos celebrar, né? E você, ó, vida miserável. Mas Jesus teve misericórdia dele e ele casou, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. E é bom casar, não é? Foi uma das primeiras coisas que Deus percebeu, que não era bom que o homem vivesse só. E ele disse: eu vou fazer uma disjuntora, aquilo que completa algo. A mulher não veio para completar o homem, ela veio para completar o propósito. Porque uma das traduções da palavra solteiro é sou inteiro. Então, na realidade, a pessoa só deveria se casar se ela fosse inteira. Ela não casa para completar a sua vida tem que ser completa em Deus. Você casa para completar o propósito. Amém? Adão era inteiro em Deus. E Deus não falou, Adão não andava batendo cabeça nas árvores, sofrendo e dizendo: eu vou morrer. Não. Adão era um homem completo em Deus. Por isso que quando deu B.O., ele disse: foi essa mulher que o Senhor me deu, eu não pedi. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos continuar? Vamos continuar? Abra comigo Deuteronômio 29. Vamos relembrar o nosso texto. Aí eu queria ter tempo, irmão, assim, de uma semana para falar disso. Mas Deus vai preparar um dia, amém? Sobre o que é reino, o que é igreja e o que é sacerdócio. Se eu não entender o meu sacerdócio, eu não vou entender o movimento da igreja e não vou entender o que é reino de Deus. Aí eu vou pegar as mensagens do reino e vou querer aplicar na igreja. E é terrível você aplicar mensagens do reino numa igreja que não entende sobre reino, porque algumas pessoas começam a acordar dentro delas, e aí vão dar trabalho para o pastor. Por isso nosso trabalho não é causar problema, irmãos. Nosso trabalho não é causar divisão na igreja, mas é acordar a igreja para algumas coisas. E aí o que é que acontece? Algumas pessoas acordam. Por quê? Porque começa a entender o seu sacerdócio, começa a entender o seu chamado para a obra de Deus. Quando você entende o seu chamado, você nunca mais vai sofrer. Por quê? Porque se você conhece a sua condição, não importa mais. Se você conhece a sua realidade, não importa mais a sua condição. Se você conhece a sua posição, não importa mais a sua condição, porque você tem uma posição definida. E a condição de fora não vai mais afetar quem você é dentro aqui no Senhor. Amém? Por isso que Paulo estava preso e ele dizia: alegrai-vos comigo no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O cara está morrendo e ele está dizendo: sede meus imitadores. Por quê? Porque ele conhecia a sua condição. Quando você conhece a sua condição, ou melhor, a sua posição em Deus, não importa mais a condição que você está vivendo, porque aquela condição ela vai passar. Aquela condição é momentânea. As coisas de fora, elas não podem afetar as coisas de dentro. Por isso que nós temos que entender o que é isso. A mulher, a dracma, a mulher que perdeu a dracma, a Bíblia diz que ela perdeu a dracma dentro de casa. Você nunca perde nada aqui fora sem ter perdido aqui dentro. Se você está perdendo as coisas aqui fora, é porque você perdeu aqui. E você também nunca ganha nada aqui fora sem ganhar aqui dentro. Amém? Por isso que quando Jesus orava, Deus falava com ele, ele dizia assim: ó, vamos para o outro lado. Ninguém entendia nada, mas a palavra já estava aqui. Quando Jesus pega o pão para multiplicar, ele não ora. Ele só diz: Pai, te dou graça porque tu sempre me ouve. E a Bíblia não diz que Jesus multiplicou o pão. A Bíblia diz a multiplicação dos pães, mas nenhuma vez a Bíblia diz que Jesus multiplicou os pães. A Bíblia diz que Jesus repartiu os pães, porque só multiplica quando você reparte. Então a ordem das coisas, elas têm muito a ver, porque se a gente não respeitar o processo, a ordem da palavra, né? A Bíblia diz sobre dízimos e ofertas. Eu não vou fazer dízimo e oferta, fica tranquilo. A
A Bíblia diz assim, ó, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Está pedindo duas coisas: honra com a fazenda e com as primícias da renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Vão se encher e transbordar. Mas eu tenho que fazer duas coisas. Quando o Senhor estabelece o dízimo, Ele diz: faça daqui por diante, porque cada coisa estabelece um benefício, amém, irmãos? Cada coisa estabelece um benefício. Aí tem gente que pega isso tudo e aí começa a fazer bagunça na igreja, a usar o dinheiro ilicitamente, a persuadir pessoas a dar. Não, Deus não quer que você dê, Deus quer que você honre. Honrar é diferente de obedecer. Obedecer é uma atitude externa, honrar é uma atitude interna. Honra ao Senhor. Nem todo mundo que obedece honra, mas todo mundo que honra obedece. Porque eu posso estar obedecendo por benefício, eu posso estar obedecendo por interesse, mas se eu honro não, se eu honro eu não tenho nenhum interesse, porque a minha honra, ela está estabelecida naquilo que eu faço, não naquilo à base de troca. Nós temos um restaurante que dá comida para morador de rua lá em Itajaí. Na realidade hoje um irmão me perguntou: pastor, vocês têm uma casa de recuperação, né? Eu disse: não, nós começamos numa casa de recuperação e depois a gente abriu o Ministério Mevan. O nosso ministério, o fundamento dele foi uma casa de recuperação. Eu pastoreava uma igreja, eu era co-pastor de uma igreja. Na realidade eu não era co-pastor, tinha o pastor, tinha o co-pastor, eu era o co-pastor. Aí, terrível isso. Eu era esse cara aí. E Deus falou: vou te dar o ministério. O Senhor disse: eu vou te dar o ministério. Eu digo: meu Deus, coisa boa. Até que o Senhor me disse: você sabe o que é o ministério? Eu digo: é pregar, viajar. Ele disse: não, ministério é uma chamada incrível, dado a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por um tempo indeterminado e sem o dinheiro suficiente. Eu disse: é isso que o Senhor quer me dar? Ele disse: é seu. Então você sabe que você foi chamado para o ministério quando? Quando você não se sente adequado para aquilo. Então você está perfeitamente preparado por Deus. Aleluia. Então nós começamos uma casa de recuperação, e da casa de recuperação nós abrimos o ministério. E a casa de recuperação até hoje é o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia. Porque quando a gente está atribulado com a igreja, cheio de ver crente, cansado da igreja, da administração, de um monte de coisa, pega o carro, diga assim: vou lá para a casa de recuperação. Aí passa o dia lá, né, conversando com os irmãos Noia. Aí os irmãos Noia, um conversa com o sol, o outro com a estrela. Tem uns que sentavam comigo e diziam: aí pastor. Eu digo: aí mano, cara, tu tá ligado no sol, tu já se ligou? Eu digo: já mano. E eu fico lá e eu digo: Jesus, isso é bom demais. Porque você olha para aqueles caras loucos assim, você fica pensando: cara, o que esse cara tem para me dar? E ali você é tratado. E o nosso restaurante comunitário, ele dá comida para morador de rua todo dia comem 50, 60, 70 morador de rua. E tem um culto lá de 20 minutos na hora do almoço. De vez em quando eu estou lá, pelo menos a cada 15 dias. Eu vou lá, dou uma palavra, sento, como com eles. Aí esses dias tinha um cara lá e dizia assim: ô pastor, posso fazer uma pergunta? Eu digo: posso. Mas eu vou ser violento, cara. Eu digo: pode perguntar, mano. Eu estou acostumado com crente, pode falar. Aí ele falou assim: fala a verdade, o senhor dá comida para nós, o senhor quer levar nós para a igreja, né? Eu disse: não, querido, não quero. Ele disse: ô pastor, qual que é? Pode se abrir aí, cara. Eu digo: não tem nada a ver levar vocês para a igreja. O senhor está dando comida para nós por quê? Eu disse: porque vocês precisam comer, ué. Mas qual que é então daí? Pai, se eu quiser vir aqui comer todo dia e não quiser ir na igreja?
Eu disse: não tem problema. Ele disse: mas aí o senhor está perdendo tempo. Eu digo: eu não. Não, pastor, pode se abrir, cara. Se abre aí, mano. Eu digo: não, cara, você precisa comer. Ele falou assim: mas se eu não quiser ser transformado? Eu digo: amém? Continue comendo. Ele disse: mas o senhor está perdendo tempo. Eu disse: não, querido, se você que vem aqui comer não é transformado, nós que estamos dando a comida para você estamos sendo transformados. Porque na realidade não é nós que estamos ministrando em você, é você que está ministrando em nós. Você está dizendo uma verdade na nossa mente todo dia. Você está nos fazendo viver o Evangelho. Você está nos fazendo cumprir o propósito. Aí algumas lágrimas começaram a correr. Ele disse: ô cara, pode crer, mano. Pode crer, mano, tu é um cara. E aí liberou um monte de palavrão junto, que eu não vou falar. Tu é um cara, mano. Irmãos, uma visão sem ação, ela é só um sonho passageiro, não é o sonho de Deus para a sua vida. Amém? É só um sonho passageiro. Uma ação sem uma visão é só um passatempo. Mas uma visão com ação, ela pode transformar uma geração inteira, irmãos. Vamos continuar. Deuteronômio 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra desta lei. Aleluia. Agora abre Hebreus comigo, capítulo 5. Hebreus é maravilhoso, é a graça explicando a lei. E acredita-se que quem escreveu Hebreus foi uma mulher, porque ele conta toda a história e no final diz assim: eu teria muito mais para falar, mas não vai dar tempo. Eu não sou machista, tá, irmãos? Por favor. Fala a Bíblia inteira em Hebreus, conta tudo. E no final ainda diz: ainda me falta tempo para falar desse, daquele, do outro. Eu disse: foi uma mulher que escreveu, é impossível. Hebreus capítulo 5 e versículo 11 diz assim: a esse respeito temos muito mais do que dizer, mas de difícil interpretação. Foi mulher que escreveu. Porque vós tornastes tardio em ouvir. Com efeito, devemos já ser mestres por causa do tempo decorrido. Ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus? E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido? Ora, presta atenção nisso. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, aqueles que pelo quê? Prática. Tem as faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. O que é que faz você entender bem o Evangelho? É a prática. Senão a gente vai ficar 20 anos na igreja. Por isso que Salmo diz: ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para que alcancemos corações sábios. Salmo 90, eu acho que é o verso 12. Salmo 90 está na Bíblia. Ensina-nos a contar os nossos dias. Porque tem gente que tem 20 anos na igreja, mas no tempo com Deus tem só 2, só 1. No rema está andando há 6 meses. Não é o tempo que você tem de igreja que qualifica você para o ministério. Aleluia. Amém? O que qualifica você para o ministério é o nível de crescimento, de entendimento que você está andando. Eu moro num prédio de 10 andares. Quem mora no primeiro andar, eu moro no 10º andar. Tem uma cobertura, depois eu moro no 10º.
Quem mora no primeiro andar mora na mesma dimensão que eu moro. Mas como eu moro no 10º, ele mora no primeiro, ele não vê, ele não tem a possibilidade de ver tudo que eu estou vendo. Então nós moramos na mesma dimensão, mas em níveis diferentes. E na igreja também é assim. Estamos todos na mesma dimensão, mas temos níveis diferentes. Cada um anda num nível, irmão, e nós temos que respeitar isso. Aleluia. E o nível que a pessoa anda não está relacionado à sua condição financeira, não está relacionado à sua capacidade intelectual, está relacionado à sua capacidade de renunciar pelo propósito, porque autoridade tem a ver com renúncia. Quanto mais você renuncia, mais autoridade Deus vai te dar. E como eu falei ontem, a autoridade não tem a ver com governo, porque Deus constituiu autoridade, não governo. Nem todo mundo que está no governo tem autoridade, e tem muita gente que tem autoridade e não está no governo. Então a nossa busca não é pelos governos, é pela autoridade, porque o que governa a terra é a autoridade, não é o governo. Nabucodonosor governava a Babilônia, mas quem tinha autoridade era Daniel. Faraó governava o Egito, mas quem tinha autoridade era Zezinho. Zezinho tinha autoridade. Gênesis 41:55 diz que quando toda a terra do Egito começou a ter fome, clamou o povo a Faraó por pão. Então disse Faraó: ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Tendo o Egito fome, abriu José todos os celeiros e alimentou o Egito. Porque Faraó governa o Egito no tempo da fartura, mas no tempo de caos, só homens cheios do Espírito Santo podem governar a sua nação. Por isso que Deus está trazendo uma transição de governo nas cidades, nas câmaras de vereadores, nos governos. Por quê? Porque o Brasil está começando a viver um caos. Então nesse momento, irmão, só quem pode tirar a nação do caos são homens cheios do Espírito Santo. Faraó governou o Egito e estava tudo bem, mas quando havia uma profecia, virá 7 anos de fome, ele botou a mão na cabeça e disse: e agora que eu faço, moço? E ele perguntou para José: o que eu faço? José disse: não, isso é simples. O Senhor manda construir celeiros, levanta um homem cheio do Espírito, que tem um entendimento, manda construir os celeiros. Ele olhou para o lado dele, não tinha ninguém, tudo mal acabado. Não tinha ninguém, tudo farinha do mesmo saco. Ele olhou assim e disse: é você? José disse: eu? Ele disse: é. Quer saber, Faraó tinha medo de José, por isso que ele disse: vai buscar tua família, vai buscar teu pai, traz todo mundo para cá, eu vou dar terra melhor para você. Ele tinha medo que José fosse embora. Davi foi ungido rei, mas quem chamou Davi para governar foi o povo. Davi, o povo disse: governe sobre nós, e a terra está clamando. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A terra está dizendo: alguém me governe pelo amor de Deus. A terra está pedindo: eu preciso ser dirigida e governada. Mas nós não, nós queremos ficar na igreja, porque domingo tem culto. A gente está na igreja, aí eu vou na igreja domingo para ser abençoado, para aumentar a minha riqueza. A fé que Deus me deu não tem a ver com conquistas, querido, tem a ver com suportes, tem a ver com entendimento. Não adianta eu ensinar e ser reprovado. Deixa eu ler um texto para você, não precisa abrir não. Hoje eu quero ser bem bíblico aqui, porque a minha preocupação é deixar algo em erupção dentro de você. Eu vou embora daqui a pouco, mas você vai ficar doido aí, e aí depois você se vira, sei lá, vai orar, vai jejuar, faz alguma coisa, amém? Porque a minha intenção é causar mesmo uma crise no seu ministério, porque todo avivamento ele tem a ver com crises. Deus não vai plantar e edificar sem primeiro derrubar, destruir, arruinar e arrancar. Mateus 24 diz: quando você vê terremoto, fome, e isso e aquilo, fica tranquilo, está começando os princípios das dores. Quando você vê isso, fica tranquilo, Deus está dizendo: não se apavore, porque é só o começo daquilo que eu vou fazer. Aleluia, aleluia. Mas a terra, pastor, a terra não responde a Deus, ela responde ao homem. O homem está desviado.
Esse homem precisa voltar a obedecer a Deus para que a terra obedeça ao homem. Deus deu a terra para o homem governar. 1 Coríntios, deixa eu ler aqui para você, não precisa ler não, capítulo 9, versículo 26, diz assim, ó: portanto corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar, antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Irmãos, acabou a era dos pregadores reprovados por Deus. Você não entendeu, vou falar de novo. Acabou a era dos pregadores reprovados por Deus. Não é o serviço que te aprova. Amém? Não é o serviço que te aprova. Nós temos que aprender a separar as coisas planejadas e as coisas permitidas por Deus. Quem é que Deus planejou, Isaac ou Ismael? Isaac. Agora Deus deixou de abençoar Ismael? Não, porque Deus também abençoa o que ele não planeja, por causa da sua misericórdia. Mas eu preciso entender que pela misericórdia do Senhor eu sou alcançado, pela misericórdia do Senhor eu vivo, pela misericórdia e pela graça. Mas a ideia de Deus não é que eu seja sempre abençoado. Não, não. Parece que eu estou pregando um paradigma aqui, mas não é. Porque Deus chamou Isaac, mas também abençoou Ismael, e abençoou tanto que as maiores riquezas do mundo hoje estão na mão de Ismael. O petróleo está na mão de Ismael. A maior riqueza concentrada em pequenos quilômetros quadrados. Riqueza concentrada fala de Ismael. Ah, você vai dizer o povo abençoado é o judeu. Eu sei que é, graças a Deus. Mas deixa eu te falar, querido, bênção de Deus não tem a ver com o propósito de Deus. Porque Deus também abençoa o que Ele não permite. Tem coisas na nossa vida que Deus não permitiu, mas Ele ainda abençoou. Por quê? Por causa da misericórdia. Então, se Deus está te abençoando, ó pastor, Deus está me abençoando, então eu estou no propósito. Bênção não define o seu propósito. Bênção define a misericórdia. Só que Deus não te chamou para viver a misericórdia toda a vida, porque quem vive no propósito não precisa ser abençoado. Não, não. Deus vai usar você para abençoar os outros. Então cutuca alguém que está do seu lado e diga: sai da misericórdia e entre no propósito. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Irmão, fazer Jesus Salvador dos pecados é uma coisa, fazer Ele Senhor do progresso é outra. Jesus é Salvador dos meus pecados, mas Ele é Senhor do meu progresso. Ele é Senhor do meu sucesso. As minhas ações, elas precisam estar coerentes com aquilo que eu entendi do Senhor. Porque se eu não estou entendendo, eu não posso fazer sem entender. Todo mundo que Deus chamou, Ele deu uma visão. Todo mundo que Deus chamou, Ele disse: ó, o que é que tu estás vendo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem. O que é que tu estás vendo? É você que tem que ver. O Senhor disse: vê, Jeremias, hoje eu te ponho sobre os reinos, para derrubar, arrancar, destruir, arruinar, plantar e edificar. 6 características do reino de Deus. Deus não vai plantar e edificar sem primeiro destruir e arruinar. Para que se estabeleça a verdade, uma mentira precisa ser derrubada. Então talvez até o final do ano, talvez ano que vem nós vamos ter que derrubar muita mentira. Sabe o que é que isso implica? Que você pode perder amigos. A obra de Deus não trabalha por afeto, irmãos, é por propósito. Sabe o que é que isso implica? Você abraçar, beijar irmãos e dizer: cara, mas você está errado. Em amor, trazer para dentro, trazer para a comunhão. Pela falta da prática, eu vou desprezando o conhecimento. Eu não posso desprezar o conhecimento, porque se as coisas reveladas foram para mim e para os meus filhos, eu tenho que praticá-las, para que os meus filhos me vejam praticar. Lembra o que a gente fez ontem? Põe na bochecha, pôs aqui, ó.
Por quê? Porque o que a gente faz é mais importante do que a gente fala. Meu filho não aprende com o que eu falo, aprende com o que eu faço. Então, pela prática, eu vou exercendo as minhas faculdades. Pela prática, eu vou mostrando e estabelecendo o reino de Deus. Agora, se eu não entendo meu sacerdócio, do que adianta? Errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Isaías 45, versículo 18, a Bíblia diz que Deus não criou a terra para ser vazia, irmãos. A terra não foi criada para ser vazia. Deus criou a terra para um propósito. Só que nós, os sacerdócio, aqui, os sacerdotes, e quando eu estou falando de sacerdote, não estou falando só de quem ocupa a tribuna, eu estou falando de todos nós, porque a ideia original de Deus é que a gente exercite o sacerdócio de todos os santos. Você que entendeu um pouco mais, você tem que ajudar as pessoas a exercitar o seu sacerdócio. Para que servem os 5 ministérios na igreja? Para que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à estatura de um varão perfeito, e não sejamos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina. Aleluia. E é por isso que há uma guerra no mundo espiritual. Por quê? Porque donos de igreja, patrões de igreja, chefes, caciques, coronéis, não vão querer perder as suas igrejas. Por quê? Porque quando o sacerdócio de todos os santos foi estabelecido na casa, não significa que você vai sair do comando. Você vai, se você entender isso, você vai crescer em autoridade. Porque a autoridade não é uma coisa que Deus te deu somente, os outros reconhecem na sua vida. E se você está num lugar que você precisa lembrar os outros que é você que manda, é porque você não manda mais nada. A autoridade, as pessoas elegem você, se vêm governar sobre nós. Não adianta eu querer forçar a minha liderança. O próprio Deus não faz isso, eu sirvo a Ele se eu quiser. Livre-arbítrio. Agora, quando o Senhor está passando na igreja e nos ensinando sobre igreja, se nós não largarmos, nós vamos perder, irmãos. Tem algumas coisas na nossa vida que Deus está estabelecendo, amém? Amém? E nós precisamos entender isso. Irmão, quanto mais eu viajo, porque eu sou um apóstolo. Se eu ficar em casa 30 dias, eu brigo com a minha esposa todo dia. Verdade. Por que você briga, pastor? Porque eu fico doido. Ela começa a dizer para mim: você precisa viajar, você precisa viajar. Por quê? Porque eu sou um apóstolo. As nações correm, eu acordo no meio da noite falando em línguas. Eu acordo no meio da noite para escrever, eu acordo todo mundo em casa, eu acordo ela assim: Deus está falando comigo. Ela está, amor, dorme. Eu digo: mas você não está entendendo. Chega assim um certo dia, depois dos 30 dias em casa, ela diz: não tem nenhuma viagem para te fazer nos próximos dias? Eu digo: tem. E você vai junto. Por quê? Porque é uma questão do posicionamento, irmãos. Nós somos chamados. Se eu ficar na igreja pregando todo dia, na minha igreja que eu sou pastor, eu mato ela. Ela não suporta isso. Então eu tenho que sair, porque eu sou um apóstolo, eu tenho que deixar o pastor entrar. E o pastor entra: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lá. Olha para o teu irmão, sorria. Eu digo: olha para o seu irmão, enfia a mão na orelha dele. Esse cara não converte. Por causa do encargo, do peso da palavra. Por isso a gente precisa entender o sacerdócio. Por isso eu preciso sair da frente. Olha, eu vou chegar na igreja amanhã, eu vou para casa amanhã, de manhã. Eu vou chegar em casa, do aeroporto eu vou para minha casa. Tem uns irmãos lá que estão fazendo um trabalho na praça, eu vou dar uma passada lá para ver. Depois nós vamos para o culto à noite. Chega lá, irmãos, e eu tento me comportar como pastor. Eu digo: a paz, queridos. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: que dia abençoado. Aleluia, sorria para ele. Aleluia. E aí aqui vai me dando uma agonia, irmão. Uma agonia. Aí não adianta, quando eu chego lá já está tudo pronto. Sabe, agora nós estamos levantando pastores para cuidar da igreja. Por quê? Porque eu não sei. E eu tenho que ter essa consciência que eu não sei. Por quê? Porque eu sou um apóstolo. Eu consigo cuidar de pastores, mas eu não consigo cuidar. Irmão, o cara ele vem se aconselhar comigo.
Ele está falando, 10 minutos depois eu já estou dando uma receita para eles. Não, toma isso aqui, pega isso aqui. Por quê? Porque o meu trabalho é ativar as pessoas, é trazer fundamento para elas, amém? Amém, irmãos? Amém. Se eu tiver que expulsar o mesmo demônio 3 vezes, já era, irmão. Já era. Agora, eu não me entro em culpa por isso. Por quê? Porque não é o meu chamado. Eu não entro em condenação. Eu entendi o meu sacerdócio. Amém? Aí tem gente que vai lá na igreja, aí olha assim, aí vê que não é a gente que está pregando, vai embora. Essa pessoa entendeu o que é igreja? Claro que não. Ela está indo lá por causa de mim, então é bom que ela vá embora mesmo, porque ela não está, ela está atrapalhando o propósito da igreja. E aí você tem que gastar mais tempo com ela do que com o corpo. Irmãos, da igreja cada um foi levantado por uma coisa. Tem os conselheiros, tem as pessoas de ativação, tem os libertadores, tem os caça-fantasma. Tem uns caça-fantasma, irmão. Eles entram no quarto, passam 3, 4 dias com a mesma pessoa, expulsando demônio, a pessoa anda na parede. Tem um negócio. Eu admiro isso. Porque os demônios que eu expulso, eles não se manifestam. Como é teu nome? De onde é que tu veio? Do inferno? O demônio veio do inferno. Os demônios que eu expulso, eles não se manifestam. Por quê? Porque não é essa capetada miúda da igreja. É de principado. Você chega numa nação, você não dorme na primeira noite. É a guerra espiritual. Eles não se manifestam, isso dá uma raiva. Por quê? Porque tem demônio na igreja que bota a mão para trás e fica de joelho. E o nosso não. Os nossos demônios, os demônios que a gente lidar, eles são os demônios mais educados, não sei o que é aquilo. É Leviatã, é Mamon, é Jezabel, irmãos. Demônios que não se manifestam. Por isso você tem que estar plugado, ligado toda a vida, porque não vem com chifre, com tridente. Não vem. Nós precisamos ter leituras espirituais e entender o nosso sacerdócio para entender o que é a igreja. O trabalho dos 5 ministérios é ajudar a igreja a ativar os seus dons, ativar o que ela carrega. Para quê? Para que juntos como igreja estabelecemos o reino de Deus na cidade. Amém? Irmãos, eu tenho um pastor lá de família, o pastor Juscelio. O cara é um expert em família. Quando os meus filhos precisam ser tocados, eles vão se aconselhar comigo. Eu disse, espera aí, vamos ligar para o Juscelio. Por quê? Porque eu respeito o que ele carrega. Ele é meu filho na fé. Deus deu para ele aquela capacidade sobrenatural. E eu não vou ficar aqui, não. Mas ele é meu filho, ele tem que... Não, ele vai crescer nesse quesito família. De vez em quando eu me aconselho com ele. E ele é meu filho na fé. Nós precisamos entender o que é a igreja. E eu não deixo de ser o apóstolo. Eu não deixo de ser o presidente da igreja. Por quê? Porque eu entendi que o que ele carrega é mais relevante do que eu nessa área. E nós precisamos entender o movimento do corpo. Quando a palavra vem para o corpo, cada osso corre para o seu osso, irmãos. O osso do pé não pode correr para a mão, ele tem que correr para o pé. Porque senão os nervos não podem vir, senão a carne não vem, senão a pele não vem, amém? E nós temos que perder essa tirania da felicidade que a gente tem dentro da igreja. Todos nós vivemos essa ditadura da felicidade. Todo tem que ser feliz, todo mundo tem que ser feliz. E tem que ser mesmo. Só que o padrão de felicidade da Bíblia não é o que nós ensinamos muitas vezes. Essa tirania da felicidade. Jesus diz, bem-aventurados sois quando injuriados, mentindo, disserem todo mal contra vós. Aleluia, isso Deus está dizendo. Essa palavra felicidade, bem-aventurado, vem de Macários ou Macarius, que quer dizer, é mais do que uma felicidade, vai além da felicidade. Você tem que andar em êxtase quando estiver falando mal de você. Irmãos, o remédio mais vendido em 2015 foi o Rivotril. Você sabia disso? Você sabia disso? O remédio mais vendido no ano de 2015 foi o Rivotril. Por quê? Ele tem a finalidade de inibir as emoções. E aí Jesus vem e diz, bem-aventurados sois, deixa as emoções aflorar.
Está com raiva? Bota para fora. Está triste? Chora. Está alegre? Cante louvores. Está alguém triste? Chora. Por que a gente quer trazer uma doutrina de ditadura de felicidade para todos? Não. Tem alguém aqui que está chorando, tem que chorar mesmo. Está aprendendo, está apanhando, está sofrendo. E está sendo ensinado por Deus. É o tempo de Deus para a sua vida. E o máximo que eu posso fazer por você como pastor é dizer: Deus, mantenha ele firme para que ele entenda. Nós não podemos criar uma ditadura da felicidade, onde todos têm que viver o mesmo sentimento. Não, irmãos. Está alguém triste? Chora. Está alegre? Canta. Isso é igreja, onde ladrões e reis morrem do mesmo jeito. Isso é cruz. A cruz é o único lugar que ladrões e reis morrem do mesmo jeito. Eu estou falando de coisas reveladas para você. As coisas reveladas são para nós temos que praticá-las. Ou você acorda todo dia feliz? A alegria está no coração. Quem já conhece? Não! Tem dia que você está: levarei eu também minha cruz. Não vai inibir suas emoções, não. Doutrine a sua alma. A alma é um pêndulo de um sino, irmãos. Ela pende para o espírito ou para a carne. Ou ela vai obedecer seu espírito, ou ela vai obedecer a sua carne. É tom, tom. A alma é um pêndulo. Ela tem que obedecer o seu espírito. Davi, ele entendeu isso quando ele disse: ó alma, quieta-te dentro de mim, pois ainda louvarei o Senhor. Aquieta-te, alma. Você acorda todo dia bem. Todo dia você acorda feliz, abre a janela: que dia maravilhoso. Não, tem dia que você não quer nem sair da cama, cara. Tem dia que parece que Deus foi embora, deixou você no trecho. E eu quero dizer para você que Deus não criou o caos. Nós não notamos a presença da luz, nós notamos a ausência dela. Mas Deus nos chamou para ser sal e luz. Ou seja, sal e luz é que trazem direção para o ambiente, para os alimentos, traz sentido. O sal traz sentido. Ninguém pede sal na comida a não ser que sinta falta dele. Deus não criou o caos, irmão. Deus criou a luz. O caos é a ausência da luz. Deus criou tudo, mas não criou o caos. Aleluia. Talvez as pessoas, olha aqui para mim, talvez as pessoas não notam a sua presença, mas vão notar a sua ausência. Fica tranquilo, descansa seu espírito. Você foi chamado para trazer sentido. Se você tem revelações de Deus, amém, irmãos? Nós viemos para trazer sentido ao mundo. Amém, irmãos? Não posso ficar na igreja sentado esperando o mundo acabar, quando eu tenho um sacerdócio, quando tem pessoas morrendo. Como eu falei no primeiro dia, a gente faz vigília para Deus libertar o preso, quando a Bíblia diz para a gente visitar o preso, para a gente visitar o doente. Irmãos, no mundo tem 7 bilhões de pessoas. A gente produz alimento para 12 bilhões, e a cada 6 segundos morre uma pessoa de fome. Tem alguma coisa errada ou não tem? A igreja não está posicionada no seu sacerdócio. Se a igreja se posicionar no seu sacerdócio, ela vai trazer equilíbrio social, ela vai trazer equilíbrio emocional. Amém? Amém, irmãos? Você não vai ter que tomar mais nada para inibir a sua alma. Deixa a alma vir para fora. Deixa a alma ser guiada, algema ela no seu espírito. Amém, irmão? As 3 pessoas mais ricas do mundo, juntas, elas têm mais dinheiro do que os 49 países mais pobres do mundo. Tem alguma coisa errada ou não tem? O que eu aprendo aqui, que a igreja está desfocada, Kiko. Nós precisamos entender o nosso sacerdócio, irmãos.
Por que Deus me chamou? Eu sou um contador. Para que Deus me chamou? Eu vou trabalhar na minha área, eu vou ensinar, eu vou discipular. Eu fico feliz quando alguém que é relevante na sua área forma um grupo e diz: eu quero ajudar essas pessoas a entender o que eu entendi nesse lugar. Só que a gente não faz disso o nosso ministério, a gente faz disso o nosso negócio. Se você é um grande empresário e você tem relevância no que você faz, sente com os empresários da igreja e diz: olha, eu queria dar uma dica para vocês, façam isso, mas não faça disso o seu negócio, faça disso o seu ministério. E aí você vai entender o seu sacerdócio. Se você é o médico que descobriu uma tese diferente, se você trabalha no laboratório e juntou as fórmulas e achou a forma, você juntou as formas e achou uma fórmula correta para fazer alguma coisa, junte as pessoas, conte para elas. Se eu sei o meu sacerdócio, eu tenho que distribuir na igreja, irmãos. Tudo que está do meu lado tem que ser transformado. Encherão os meus celeiros e transbordarão os meus lagares. Tudo que está perto de mim tem que ser tocado. As pessoas têm que ter vontade de me ouvir. Oh meu Deus, se Deus está me dando, eu não posso guardar para mim. Às vezes Deus dá alguma coisa para as pessoas, daí irmão, conta. Não, é mistério de Deus. Mistério, que é mistério o quê, cara? Se Deus te deu, você tem que pôr na mesa para todos comerem. Esse era o segredo da vida de Davi. Davi, quando reinou, foi perseguido por Saul anos. Depois que ele sentou no trono, ele disse: tem alguém da casa de Saul? Traz aqui para a mesa, eu quero servir. Servir o cara que te perseguiu. Daniel foi para a Babilônia, irmãos. Serviu o homem que matou sua família, destruiu a sua cidade, roubou a casa do seu Deus. E ele foi servir aquele homem, e ele serviu tão bem aquele homem, que um dia aquele homem disse: ninguém adore outro Deus na Babilônia, a não ser o Deus de Daniel. Sabe o que aprendo aqui? As suas emoções, elas não podem ser relevantes quando você é um remidor, um transformador de ambientes. Você não pode vomitar as suas emoções têm que estar algemadas no seu espírito, no propósito de Deus. Os seus afetos não são interessantes nesses dias, quando você está com o microfone na mão. Irmão, muitas pessoas doentes com o microfone na mão estão matando a igreja de Jesus. A igreja evangélica tem envergonhado a igreja de Cristo. Por quê? Porque nós viemos pregadores mimados. E às vezes vamos em algum lugar pregar, a gente não ganha uma oferta, diz: aqui eu não venho mais, não me deram uma oferta. Aí é que você tem que ir ensinar para eles como é que se faz. Não corra da praga, corra para a praga, corra para o meio dela, corra para o meio do caos, você vai ser luz. O que destrói uma geração não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. Não importa quantos pecadores tem em Taubaté, importa quantos justos estão dispostos a acender uma luz aqui. Aleluia. Eu vim aqui nessa manhã ativar o seu espírito. Depois que o Vitor estava pregando, eu me animei mais ainda, que a minha esposa não estava para ouvir. Aleluia. E louvado seja Deus, a gente é muito feliz. A gente vive um casamento de restauração. Às vezes as pessoas dizem para minha esposa: não sei como é que a senhora suporta. O apóstolo Luiz viaja quase toda semana. Ela diz: filha, eu já fui esposa do traficante, agora eu sou esposa do apóstolo. Eu sei que é melhor ser esposa do apóstolo. Pelo menos agora eu sei onde o Luiz está. E quando ele volta, ainda traz presente para mim. Aleluia. Oh, aleluia. Como eu vou ficar em casa assistindo televisão? Como eu vou ficar em casa desfrutando só dos meus benefícios? Se tem alguém preso, eu não posso me sentir livre. Se tem alguém doente, eu ainda não posso me sentir liberto, curado. Se eu posso fazer alguma coisa, como?
Eu preciso entender o meu sacerdócio, irmãos. Nós somos uma igreja mimada, que se não cantarem a música que a gente gosta, a gente muda de igreja. Se não fizerem a palavra que a gente gosta, quando tocam na nossa ferida, a gente diz: não gostei do evangelho, da palavra. Não, irmãos, evangelho é isso. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo. É quando Deus pode te realinhar. É quando Deus pode te levar para casa. Daqui a pouco você vai embarcar no seu carro, vai para sua casa, vai pensar: uau, cara, eu preciso mudar algumas coisas. Então isso é um reavivamento na sua vida. Você começou a se reposicionar para algumas coisas. Aleluia. Espere alguns meses, você vai ver o que vai acontecer no seu ministério. Quando você se posiciona em Deus, quando você conhece a sua posição, não importa mais a sua condição, querido. Ah, meu Deus! Essas coisas foram reveladas para nós, para que a gente ensine os nossos filhos. Mas tem gente que não, irmão, porque sabe um pouquinho mais do que os outros, guarda só para si e usa isso para manipular as pessoas. Aonde você foi bem sucedido, deixe pegadas no chão. Pegue as pessoas pela mão. Irmãos, nós temos uma equipe de pastores lá no ministério e todo mundo prega muito. Eles viajam. Hoje está um filho meu no Japão, está o outro no Nordeste, está o outro no Texas. Nós temos um grupo no nosso de conversas. Eles sempre falam: pastor, estou aqui aconteceu isso e aquilo, e você aqui aconteceu isso tudo. Nós estamos em 25 nações. Tem 60 pastores na igreja. Às vezes domingo eu, a Iraci, mais uns 3 ou 4, o resto está tudo por aí. Tudo por aí. Às vezes a passagem paga pela oferta da igreja. Mas tem pessoas que não entendem isso. Dizem: eu não vou dar meu dízimo para os pastores ficarem viajando. Sabe o que a gente pensa? Que a gente está passeando, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou falar não, abre aí. Abre Lucas capítulo 10. Eu não vou falar, você vai entender. Tem pessoas que quando não gostam da mensagem, sabe o que elas fazem? Segura a oferta, segura o dízimo. Dizem: eu não vou dar dinheiro aqui porque eu não gostei dessa palavra. Aí aparece um aventureiro, às vezes adúltero, às vezes pecador, às vezes enganador, traidor, que está manipulando a igreja. A pessoa vai lá e oferta. Não entendeu o que é a igreja, mas sabe porque ela recebeu uma oração especial. Pastor, faz uma oração especial. Toda oração é especial, querido. Quando ela tem propósito, ela é especial. Abra comigo Lucas 10. Lucas 10, 25 diz assim: levantou-se certo doutor da lei. Ele era doutor do quê? E querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei, como lês? Como lês? Respondeu-lhe o homem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem. Responder bem é fácil, fazer bem é que é difícil. Faze isto e viverás. Respondeu ele, querendo justificar-se a si mesmo: quem é meu próximo? Se você não conhece seu próximo, é porque você não conhece seu sacerdócio. Aí diz Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos assaltantes, a qual despojaram e espancando, retiraram, deixando o que? Ele meio morto, algumas traduções dizem, outro diz quase morto. Sabe para quem que o homem ficou meio morto? Para quem não tem mais esperança. Mas para quem tem esperança, ele ficou meio vivo.
A ótica que você tem das pessoas é que define se você vai ajudá-las ou oprimi-las. O que você vê nas pessoas define se você vai servi-las ou manipulá-las. Cara, isso é muito violento na minha vida. Porque enquanto a vida é esperança, eu não posso funcionar a partir de uma carreira religiosa, irmãos. Nossa fé não é logística. De achar que o trabalho que eu desenvolvo me aproxima de Deus. O meu serviço para Deus não me promove. Se o indivíduo ele é útil para Deus, ele tem um mérito. Está errado isso. Ele não tem mérito porque ele é útil. Ele tem mérito porque ele entendeu. Jesus estava com quem? Com o doutor da lei. Jesus estava dizendo para quem? Para um doutor da lei. E quem era esse doutor da lei? Era nada mais, nada menos que um ícone de manifestação de Deus da época. Jesus começa a falar do levita e do sacerdote. Jesus diz: passou um sacerdote de largo, passou um levita de largo. Por que o sacerdote e o levita passaram de largo? Porque na concepção sacerdotal levítica, o que acontece fora do templo não é trabalho meu, não é problema meu. Esse homem está caído fora do templo. Fora do templo, esse trabalho não é meu. Eu fui chamado para servir no templo. Por isso que eles passaram de largo. Como o samaritano não tinha templo para adorar, a mente dele não estava presa ao templo. A mente dele estava presa à pessoa. Irmão, a estrutura que Deus nos dá é para servir a visão, não a visão servir a estrutura. O crânio é para proteger o cérebro. Jesus pegou o crânio, colocou o cérebro dentro do crânio, colocou o coração atrás dos ossos, botou numa caixa de ossos os dois órgãos principais do corpo. Para quê? Para proteger. Porque estrutura é para proteger, não é para escravizar. A estrutura serve a visão. Mevan, sonho de Deus, é só uma plataforma de trabalho, irmãos. Nós somos aeroporto. Avião aqui posa e decola. Nós somos uma plataforma de trabalho. Nós somos um útero que gera filhos para Deus, porque esse é o sonho de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Eu cuido deles, mas eles são herança do Senhor. E bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava, a sua estrutura. Aí Jesus pega um levita, um sacerdote e um doutor da lei e usa o imundo para quebrar um paradigma. Você precisa se... Sabe o que Jesus está tentando dizer aqui para o doutor da lei? Ele está tentando dizer o seguinte: você precisa se evoluir tanto até se tornar um imundo a tal ponto de entender o meu amor. Você estuda tanto para ser confundido por um louco que passou, botou aquele homem na sua cavalgadura e levou numa estalagem. Não adianta eu ser doutor da lei se eu não tenho práticas. Eu preciso entender o meu sacerdócio para entender o que é a igreja, para poder estabelecer o reino. O reino de Deus não é a sua denominação. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é toda a terra. Porque assim como o pecado, Deus criou tudo. Foi Ele que criou tudo. Foi Ele ou não foi? Então não há dimensão nenhuma que Deus não queira restaurar. Se o pecado derrubou tudo, a restauração, a cruz tem que restaurar todas as coisas. Por isso que o céu retém, capítulo 3 de Atos, versículo 19, 20, 21 diz: convém que os céus o retenham até que venha a restauração de todas as coisas. Todas as coisas. Eu vou falar de novo: todas as coisas. Amém? Abra Colossenses comigo.
está pegando, irmão? Está sendo útil para você? Está sendo útil? Colossenses, que coisa linda isso, meu Pai. Capítulo 1, versículo 15, olha o que diz, que coisa linda. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo ele por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Jesus veio para reconciliar o quê? Todas as coisas. Por 8 vezes nesse texto diz tudo, todas as coisas. Deus amou o mundo, não foi só o homem, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Por que Deus quer restaurar a criação? Porque a criação manifesta a sua glória. Mas pastor, deu um terremoto agora aí na Itália, pastor, deu um maremoto não sei aonde. A terra não está manifestando a sua glória, está manifestando o pecado do homem. Se esse homem entende o seu sacerdócio, restaura a terra aqui, a terra vai começar a manifestar a glória de Deus. Agora, para a terra obedecer o homem, esse homem tem que estar ligado com Deus. Por isso que tinha homens que paravam o sol, homens que diziam não chova mais aqui, não chovia, homens que pararam tempestades. Por quê? Porque a terra obedece ao homem, ela não obedece a Deus. Porque Deus deu a terra para o homem. Aleluia. Então nós precisamos estabelecer o reino de Deus. Deus não é refém da minha santidade moral, irmão. Achar que Deus não gosta disso, Deus não, às vezes a gente diz, Deus não se agrada disso. Quem é você para saber o que Deus gosta? Aleluia. Não há nada mais inútil do que a mera utilidade. Não há nada mais inútil na vida do que a mera utilidade. Deixa eu perguntar uma coisa para você: vaso sanitário é útil ou não é? Pensou naquele dia que você está assim, hein? É útil ou não é? Mas você dá um vaso sanitário de presente de casamento para alguém? Você coloca ele na sala, porque ele é útil, mas é só útil. E o Senhor diz que aquele que faz só o que foi mandado é servo inútil. Porque ele é útil, mas é só útil. Se eu fosse você, eu escrevia isso que eu vou dizer. Não é porque eu vou dizer, mas é que isso vai mudar a sua vida. Quem lhe tira a vida tem o mesmo valor de quem te nega o direito de viver. Quem lhe tira a vida tem o mesmo valor de quem te nega o direito de viver. Pastor, o que é isso? Abra comigo Romanos capítulo 1. Exaltado no céu. Romanos 1, versículo 16, olha o que diz: não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego,
pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, pois está escrito: o justo viverá da fé. Agora guarde o versículo 18 no seu coração, porque isso vai mudar o seu entendimento do que é a igreja. Olha o que está escrito: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Do céu se manifesta a ira de Deus. Deus está irado. Ele está irado com quem? Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade. Deus está irado com quem? Com quem detém a verdade. Agora, quem é que detém a verdade? Quem é que pode deter uma coisa? Só quem tem. E quem é que tem a verdade? A igreja. Então, se você está roubando dos outros o direito de conhecer a verdade, você é tão pecador como quem faz mal a essa pessoa. Aí, se você ler os versículos seguintes da Bíblia, diz: por isso Deus entregou as suas paixões infames, homem com homem, mulher com mulher. Está ali na Bíblia. E aí a gente olha para um homossexual e diz assim: Deus não se agrada disso. Deus está dizendo: não era isso que eu queria, mas eu estou irado é com você, igreja, não é com eles, porque vocês deteram a minha verdade pela prática. Sabe como é que vocês detêm a verdade? Pela prática da injustiça. Vocês praticam tanta injustiça que as pessoas não conheceram a minha verdade através de vocês. E aí por isso eu tive que entregá-los a paixões infames, porque eles não tinham modelos a seguir. Sabe com quem Deus está irado? Deus está irado com a igreja. Se Jesus vai voltar e será como nos dias de Noé. E como é que estava nos dias de Noé? Leia lá como é que estava nos dias de Noé. Deus disse: eu vou destruir a terra que criei, vou destruir o homem, vou destruir tudo, porque o homem, a sua maldade se multiplicou. Só que você olha no versículo seguinte, está escrito assim: mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Aleluia. E essa palavra no original, achou graça, significa: mas Noé fez Deus sorrir. E se Jesus vai voltar e será como nos dias de Noé, sabe o que eu vejo? Deus está irado, porque a maldade do homem tem se multiplicado. Mas Noé, cadê você, Noé? Cadê você que vai fazer Deus se alegrar esses dias? Sabe que Deus teve um problema quando viu Noé, né? Porque Deus está virado e declarou: vou destruir tudo, vou destruir o homem, vou destruir a terra, vou destruir tudo. Mas Noé, Deus teve que recomeçar com aquele homem. Deus está disposto a recomeçar com quem está entendendo, com quem quer praticar justiça, com quem quer servir o próximo, com quem não quer deter a verdade. Deus está disposto a recomeçar com você. Por isso ele diz para Moisés: Moisés, anota as saídas, porque eu sempre estou disposto a recomeçar com alguém. Deus não quer que você anote as entradas. Números 33, anote as saídas. Amém? Você está saindo do ambiente, você olha para trás, meu Deus, é caos, é tudo destruição. Deus diz: entra. Entra para onde? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai indo, vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Só que daí Abraão chega na terra, tem fome na terra. Abraão disse: ah, mas Deus não me trouxe para cá que tem fome. Aí Abraão desce para o Egito. Quando Abraão desce para o Egito, tem que mentir que Sara era sua irmã. Historicamente eles ficaram praticamente 7 anos no Egito, e Sara na casa de Faraó. E certamente Faraó esteve com Sara, porque quando Deus faz aliança com Abraão, ele diz: sabes tu que certamente a tua geração será escrava em terra, sua geração será escrava em terra alheia.
Abraão entregou sua esposa para o Egito. Por isso que a sua descendência foi escrava no Egito. Não entrega a igreja não. Mas quando Abraão chegou, tinha fome na terra. Abraão precisava entender que o leite e o mel que Deus falou que tinha na terra não estava na terra, estava em Abraão. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo de 9 a 11, diz assim: a noiva minha, pomba minha, debaixo da tua língua tem leite e tem mel. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te levar para o meio do caos, mas debaixo da tua língua tem leite e tem mel, e você vai profetizar sobre essa terra. E essa terra vai abundantemente, ela vai prosperar, e ela vai dar leite e mel. A terra não tem nada para você, é você que dá para a terra. Aleluia, não é a terra que dá para você, é você que dá para a terra. Então, se Deus estiver te empurrando para o meio do caos, fica tranquilo, porque é no caos que a boca de Deus vai falar. O caos é a matéria-prima. Para que haja milagre tem que haver doente, para que haja prosperidade tem que haver necessidade, para que haja justiça tem que haver corrupção. Mas nós não, nós fugimos do caos, nós fugimos da praga, nós fugimos do problema. Nós vamos para a igreja fazer campanha, pare de sofrer, porque a gente não conhece os benefícios da dor, os benefícios do sofrimento. A gente não está disposto a pagar um preço para mudar a terra. Itajaí me pertence, Santa Catarina me pertence, o Brasil me pertence. Escuta aqui, Leviatã, o Senhor te repreenda, Leviatã. O Senhor te repreenda, Mamon. O Senhor te repreenda, Jezabel. Deus vai se levantar nessa nação, e já começou. Ele está levantando homens e mulheres que debaixo da sua língua tem leite e mel, e eles vão transformar os territórios aonde estão. Aí tem, às vezes eu converso com o pastor, ele diz: pastor, estou ali naquela cidade, mas ali é difícil. Não existem lugares difíceis, existem lugares que a glória de Deus ainda não se manifestou. Mas como é que ela vai se manifestar? Isaías, quando viu a glória de Deus, ele não disse toda a terra será cheia da glória, ele disse toda a terra está cheia da glória. Pastor, mas que glória? A glória que você carrega, a glória, o sopro de vida, o reino que eu coloquei dentro de você para você liberar sobre essa terra. A terra não será, abra comigo Abacuque. Ai, obrigado, Espírito Santo. Cadê Abacuque? Senhor, cadê Abacuque? Abacuque. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Olha aqui, o que é que está acontecendo nos nossos dias hoje? Pois a terra se encherá do quê? Do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O Senhor disse: a terra sempre teve a glória, só que agora vocês estão conhecendo o que vocês carregam. A terra está cheia do conhecimento da glória. E por que a terra está cheia de conhecimento? Por que Deus falou para Abacuque: escreve a visão bem grande, para aquele que passa correndo, corra com ela. A terra não vai ser cheia da glória. Então para de dizer: Deus, vem com a tua glória. Não, glória não é um lugar para onde estamos indo, glória é um lugar que estamos nos tornando. A glória está em nós, querido, por favor. A glória está em mim, claro que está toda. Eu vejo glória, eu vejo, ó, tem glória aqui, ó. Tem glória. O que é que eu faço? Bota essa glória para fora. Debaixo da tua língua tem leite e mel. Coloca essa boca para fora, abra a sua boca e eu te encherei. Põe para fora. Exerça o seu sacerdócio na terra. A fé vem pelo ouvir, mas a vida vem pelo falar. Você não vai desfrutar do que ouve, vai desfrutar do que diz. Você vai desfrutar do que diz. Você pode mudar o lugar que você está.
Como, pastor? Profetiza. Diga: ossos, voltem para o lugar. Diga: nervo, voltem para o lugar. Carne, venha a pele, venha o espírito. Então vai se transformar num grande exército. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E aí ninguém mais vai ser presa de ninguém. Quando alguém disser: quem não me obedecer vai para o inferno, você vai dizer: ei, sai daí, cabeção, você não está entendendo o que você está falando. Ninguém mais vai ser presa de ninguém. Nós vamos servir os pastores porque nós vamos honrá-los, porque eles são condutores da glória. Eles estão me ajudando a ativar o que eu carrego. Eles destravam a minha vida. Eles não me aprisionam, eles estão me destravando, me ativando, me conduzindo, me equipando. E aí, claro, os donos de igreja não gostam dessa palavra. Lembra quando Jesus precisou entrar? O Vitor falou disso ontem, pregou sobre isso. Enquanto ele falava, Deus me fez pensar nisso. Quando Jesus precisou entrar em Jerusalém, lembra disso? Ele disse: vai buscar o jumentinho, ele está amarrado. E se o dono perguntar, diz que o Senhor está mandando, ou está pedindo. Porque só tem dono até que chegue o Senhor, irmão. Quando o Senhor passar, Ele vai desamarrar tudo que está amarrado. O Senhor está passando em Taubaté, o Senhor está passando em São Paulo, o Senhor está passando na nossa nação. Amém. Fala para os donos que o Senhor está vindo buscar o que é dele. Fala para os donos que o Senhor está buscando o que é dele. Aleluia. Alguém levante a mão e me ajude a adorá-lo nessa manhã. Aleluia. Glória a Jesus. As coisas reveladas são para mim, para os meus filhos. São reveladas, são para mim e para os meus filhos para sempre. Para quê? Para que eu aprenda a guardar as leis do Senhor. Que lei é essa? Essa palavra lei vem de Torá. É a Torá mesmo, do judeu. A Torá, que são orientações, instruções humanas e divinas, conjuntos de ensinos proféticos, códigos de leis, hábitos, conjunto de orientação ao sacerdócio, instruções divinas e terrenas. É isso que quer dizer a Torá. Abra comigo, eu já vou terminar, irmão, descansa aí. Salmo 78, eia! Se tiver algum doente perto de você, põe a mão nele. Não convide ele para ir no culto de domingo. Se tem alguém passando necessidade perto de você, dá você a comida. Não leva para a igreja para ganhar uma cesta básica. Dá você a cesta básica. Você quer arrumar trabalho para o pastor? Trabalha você, cara. Tem alguém que diz assim: pastor, por que você não faz isso? Eu digo: faz você, eu já estou fazendo o meu sacerdócio. Ninguém vai me tirar do alvo, não, irmão. Se eu estou no meu alvo, fazendo o que Deus me chamou para fazer. Aleluia. Tem uma unção muito pesada aqui, viu? Tem uma unção pesada aqui, Vitor. Tem uma unção pesada aqui, pesada. Eu vi ontem você orar por aquela mulher e Deus me falou que você é uma profeta. Existe uma unção sobre a sua vida profética. Amém? Algumas coisas estão desmoronando perto de você para que você aprenda a ver o mundo espiritual. Há uma unção profética sobre a sua vida. As palavras estão organizadas dentro de você. Eu vi quantas palavras organizadas que você liberou antes. Tudo organizado, uma coisa atrás da outra. O Senhor me diz isso. Assim será. Eu vejo que você é uma Ruth. Por um tempo você juntou as espigas do chão. Só que agora o Senhor está tornando você a dona da fazenda.
Porque se você está deitado aos pés do remidor, e você vai ensinar muitas pessoas a se deitar aos pés do remidor. Há uma unção profética. Por que você não abre a sua boca e começa a liberar sobre tudo que está acontecendo na sua casa e na sua vida? Deixa eu falar uma coisa para você: as mulheres suportam coisas que os homens não suportam. Por isso que Deus nos deu elas, porque elas suportem. Quando José teve um sonho, ele disse: eu vi o sol e a lua se prostrando diante de mim. Aí ele foi falar para o pai dele, e o pai dele disse: por acaso eu e a tua mãe vamos nos dobrar diante de ti? Jacó comparou o sol com o homem e a lua com a mulher. Por quê? Porque o homem é sol, ele sempre é sol. Mesmo que tenha tempestade, o sol está ali, mas a mulher não, ela é lua. Por isso que ela brilha de noite. Nas trevas a mulher brilha mais do que os homens. E sabe por que ela é lua? Porque ela não tem luz própria, ela brilha a luz do seu marido, ela é a glória do homem. E a lua tem fases, e Deus está mudando a tua fase hoje. A partir de hoje você começa a entrar num ambiente de lua cheia. Até agora você andou em várias estações, mas agora começa uma lua cheia. Você já foi minguante, você já foi crescente, você já foi nova. Mas agora a partir de você vai ser lua cheia, você vai começar a brilhar em alguns lugares. O ministério não está sobre a sua vida. Ainda que você tenha uma unção apostólica sobre a sua vida, você é uma profeta. Eu vejo isso claro dentro de você. Você é uma profeta. Deus manda você abrir janelas e não portas. Abra janelas para o céu, para que teu marido abra portas sobre a terra. Eu vejo Deus alinhando você. E ainda antes desse dia terminar, Deus vai te dar um sinal. Um sinal claro, visível, palpável do que o que Ele está falando aqui. Virou uma chave dentro de você hoje. Uma chave diferente. Aleluia. O dia que Jesus deixar de ser suficiente para você, você vai buscar caminhos subterfúgios. Você vai buscar caminhos que não são de Deus. Vamos ler Salmo 78 para a gente terminar. Diz assim: escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que ouvimos e sabemos, e os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos nossos filhos. Mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer a seus filhos, para que as gerações vindouras soubessem até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles por sua vez contassem a seus filhos. Então poria em Deus a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. Aquilo que Deus te revela, não oculte dos seus filhos. Faça reuniões em casa, você que tem filhos. Senta com os seus filhos, leia a Bíblia. Abra para ele e diz: filho, assim diz o Senhor. O Senhor disse isso para o papai. Eu já casei 3 filhos, já levei 3 filhos no altar, 2 filhas e 1 filho. E antes do casamento eu sempre sentei com eles e disse: o pai quer confessar pecado para você. Pai? Eu digo: é. Porque o pai arrancou, derrubou, destruiu e arruinou. Mas você só vai plantar e edificar. Você não vai precisar passar tudo que papai passou, meu filho, para chegar no lugar que você está. Papai sofreu ausência de paternidade, papai sofreu necessidades, papai foi abusado com palavras, papai foi quase morto, papai fez coisas má para os outros. Mas senta aqui, o pai quer confessar para você: me perdoa, porque aquilo que nossos pais nos fizeram ou nos falaram, não ocultaremos de nossos filhos. Nós vamos deixar uma marca nos nossos filhos para sempre, irmãos.
porque eu sei que o casamento que eles vão levar para a casa deles é o meu modelo. Eles não vão ter que ligar a televisão para aprender com alguém. O modelo ainda sou eu. Nós estamos aqui nessa manhã debaixo de uma graça de Deus. E basta uma geração se perder, irmão, para que o efeito dominó derrube as outras gerações também. Aquilo que nossos pais nos contaram, nós não vamos ocultar de nossos filhos. Eu vou ler mais um texto só e nós vamos terminar. Gênesis capítulo 18. Show, Caranamandarai. Não terminei. Espírito Santo, isso não terminou. O casamento de vocês vai entrar numa dimensão diferente. Porque a terra, a lua, ela reflete a luz do sol. A lua reflete a luz do sol. Mas para a lua ser cheia não pode haver terra no meio. Deus está tirando todo o indícios de terra do meio desse sacerdócio. E esse casamento vai entrar numa dimensão diferente, eu falei, muito sobrenatural, em todos os aspectos, sobrenatural. Não foi à toa que Deus usou o Vitor hoje aqui para falar de lar, de casamento. Ele estava construindo uma base para nós. O Senhor está ativando algumas coisas aqui, irmãos. Vocês vão entrar num lugar diferente, num ministério diferente. O modelo não pode ser por palavras, ele tem que ser visível. Por isso que Paulo dizia: o que mim viste e de mim ouviste, isso fazei. O que de mim viste e de mim ouviste, tem que ver e ouvir. Deus está levantando vocês como um ícone para restaurar muitos lares. E Deus começa a tocar hoje. Chaves estão sendo viradas dentro de vocês. Eu vou ler só esse texto, nós vamos terminar. Gênesis 18, versículo 17. Irmão, o ar aqui dentro está denso. Eu conheço essa unção. Essa unção a gente quer que abra um buraco no chão assim para a gente se enterrar. Eu conheço o peso, esse cabode eu conheço. Casomiantui Ragasubi andarará Aigiovosu miantará soro. Cabode, cabode, Deus. O peso da tua glória nos deixa conhecer essa glória, Senhor. Nós queremos crescer de glória em glória, Senhor. Gênesis 18, versículo 17 diz assim: disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu o escolhi, olha, eu o escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para que pratiquem justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, vai? Só que primeiro ele passa na casa de Abraão e diz: por acaso eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Visto que eu escolhi ele para que ele ordene a sua casa, para que se cumpra tudo que eu falei sobre ele. Sabe quando é que se cumpre tudo que Deus falou sobre você? Quando você começa a ordenar a sua casa.
para que se cumpra tudo que Deus falou sobre você. Por isso que o Vitor hoje falou de lar. Porque o sucesso no ministério não substitui o fracasso no lar. Muitos têm casas, mas não têm lar. Se você tem lar, a sua casa cabe até de uma tenda, irmão. Não importa se você mora em Alphaville ou em Alfavela, se você mora na mansão ou no barraco, se você tem lar, você cabe em qualquer lugar. Por isso Deus está trazendo um techuvá sobre os lares, ou seja, trazendo os lar à origem. Por isso Deus está restaurando o jardim, para que o seu propósito eterno seja restaurado. Deus não vai fazer nos templos sem fazer primeiro nos lares. Não, 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 não. O vale de ossos secos, primeiro ele restaurou o vale de ossos, mas o primeiro osso que ele quer restaurar é a célula tronco, chamada família, que é osso do meu osso, carne da minha carne. Por isso que o primeiro lugar que Deus vai restaurar é a sua casa, a sua vida, as suas emoções, para que você possa chegar na terra e dizer: assim diz o Senhor. Deixa eu ler mais um, só mais um. Você permite para fechar assim, para você ir embora voando? Isaías 46. É muito denso, irmão, o que está acontecendo aqui hoje. Isaías 46. Olha o que diz o verso de número 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu anunciei o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, eu digo: o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Ponto final. Sabe o que Deus está dizendo? Você só pode cooperar com o que eu estou fazendo. Você não pode fazer e achar que eu vou te ajudar se você estiver desalojado comigo. Eu farei toda a minha vontade e cumprirei todo o meu propósito. Quer saber? E para você não ficar de fora do que eu estou fazendo, alinhe a sua vida comigo. Fica de pé comigo. As coisas reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para que aprendamos a guardar os decretos.
Hoje eu sou um descendente de Abraão, porque Deus mostrou coisas para Abraão. Abraão viu até o próprio Jesus. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e o glorificou. Homens de revelação vão se tornar modelos para essa geração. Homens de revelação vão se tornar balizadores de justiça. Você que entendeu, sai do seu lugar, vem para cá para a gente terminar, irmãos. E desde já eu louvo a Deus, agradeço ao apóstolo Eli, ao apóstolo Cristiano por nos convidar para estar aqui, ao apóstolo Vitor, de poder pregar num ambiente tão propício. O ambiente está aberto nesses dias para a palavra, irmãos. Obrigado. É terrível você estar num lugar quando as pessoas não querem o que você carrega. Essa palavra vai virar uma chave dentro do teu espírito. E eu vou falar coletivamente. Nós vamos entrar numa compreensão coletiva. Quando você estiver lendo a Bíblia, as letras vão saltar dentro do seu espírito. Deus vai abrir as letras no meio e vai colocar coisas vivas dentro de você. Coisas que você já leu na Bíblia, releu. Fica esperto aos sinais, irmãos. Às vezes eu estou andando de carro no trânsito, eu começo a conversar com o Espírito, ele vai mostrando até as placas de trânsito. Diz: filho, olha para aquela placa, o que está escrito? Eu digo: nas placas do carro, os sinais. Deus vai dando sinais. Uma vez eu estava no aeroporto em Porto Alegre, eu e o irmão que viajava comigo tocando teclado. Quando nós sentamos na praça de alimentação, o Senhor falou: eu vou mexer no Rio Grande do Sul, filho. Uma pessoa está sentada do meu lado tomando seu café, ela cai da cadeira para trás. A outra vem andando assim, tudo em questão de 10 segundos, os mesmos fatos. A outra vem andando com uma bolsa, ela escorrega e cai para trás. A garçonete está com a bandeja na mão, levanta a bandeja cai da mão dela. Alguém grita: o diabo está solto. Eu digo: estava! Satanás, nós te amarramos agora nesse lugar. Todo mundo ficou me olhando. Todo mundo ficou me olhando. Quando Deus leva você em algum ambiente, fica esperto, fica ligado. Eu não sou um pregador só com um microfone na mão. Nós somos chamados para mudar ambientes, para transformar vidas, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Nesse mesmo aeroporto eu estava lá, e é engraçado que eu estava com uma calça azul, uma camisa azul clara e um coletezinho azul escuro. Quando eu saí para levar minha bandeja, estava eu e o menino sentado com o notebook aberto. Eu saí para levar minha bandeja, alguém gritou assim para mim: ô moço, dá uma limpada aqui na minha mesa. Eu digo: sim, senhor. Ele achou que eu trabalhava ali na praça de alimentação do McDonald's. Ele disse: pode limpar a minha mesa aqui? Eu disse: sim, senhor. Peguei o guardanapo e fui lá, limpei a mesa. E disse: pô, quem é que o porco que sentou aqui sujou tudo e tal. Eu disse: nos perdoe, senhor. Estou limpando a mesa para ele. Botei a mão para trás. Disse: o senhor deseja mais alguma coisa? Não, nem olhou para minha cara. Só que quando eu saí, ele se virou. E eu saí e sentei do lado dele, abri meu notebook. Ele olhou e disse: ô cara, desculpa, eu pensei que você trabalhava aqui. Eu disse: mas eu trabalho aqui. Ele disse: você trabalha aqui? Eu disse: trabalho no mundo espiritual. Ele disse: eu disse: fica tranquilo, Deus me deu a oportunidade de servi-lo hoje. Eu disse: ô cara, desculpa mesmo, por favor, puxa, eu fui tão rude com você. Eu disse: não, querido, fica tranquilo, não foi você. Você precisa entender o que você faz na terra, cara. Você precisa entender o seu sacerdócio, para que você possa entender o que é isso chamado igreja, para que como igreja juntos estabeleçamos o reino de Deus na terra. Senão vai ser só um ajuntamento de final de semana de gente mimada, querendo ir para o céu e achando que é melhor do que todo mundo porque aceitou Jesus.
quero que você feche os seus olhos agora, por favor. Olhe para dentro de você e diga: Senhor, mexe aqui dentro, por favor. Senhor, me mostra em lugares que eu não estive ainda, Senhor. Senhor, vira a chave dentro de mim, Senhor. Senhor, eu preciso conhecer as verdades do Teu Espírito. Chora calabachara labarabarabara. Deixa eu dar um abraço em você, Lula. Diz que eu faço mal para todo mundo.